Fala galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a esta aula de física. Hoje iniciaremos aí o capítulo 6, que vai falar de dinâmica, leis de Newton, tá bom? Tivemos que pular alguns capítulos devido à quantidade de fórmulas que tem, né? Então quando a gente retornar, tá bom? Nas aulas presenciais, a gente vai retomar esses conteúdos. Não se preocupem, gente. Vamos lá. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda os movimentos levando em conta suas causas. Na mecânica, a gente já estudou a cinemática, né? A cinemática, a velocidade, a aceleração, e lá a gente não levava em conta as causas, né? O que provocou aquele movimento. Já na dinâmica, a gente vai sim se importar com as causas. E essas causas do movimento, gente, são as forças, tá bom? Então vamos ver aqui o conceito de força para entender melhor este conteúdo, tá bom? Vamos lá. Força é o agente físico que resulta da interação entre dois corpos, capaz de provocar uma deformação ou uma alteração em seu estado de movimento. Vejamos aí alguns exemplos, tá bom? Então, este carro aqui, pessoal, estava em movimento e ele só conseguiu parar devido a uma ação de forças, tá bom? A força do freio que fez parar, ok? Então, aqui, além da força do freio, também tem a força do atrito entre os pneus, tá bom? E o solo. Mas a questão do atrito aqui a gente não vai estudar nesse momento, ok? Então, o que fez o carro parar, pessoal, na verdade foi uma força, tá bom? E o que faz o carro também acelerar, mudar de velocidade, ok? É também uma força, ok? Este outro exemplo aqui, pessoal, imagina que um jogador vai bater uma falta, um pênalti, e que essa bola esteja em repouso, ok? Então ela só vai se movimentar depois de receber uma força, tá bom? Ou seja, depois de ser aplicada uma força pelo pé do jogador, aí a bola vai começar a se movimentar. Neste outro exemplo, a gente tem uma mola sendo deformada, puxada, ok? E exige sim também um tipo de força para deformar essa mola. Então, a gente viu aí 3 exemplos, tá bom? Claros sobre forças, tá bom? Entendido até aí, gente? Então, vamos para frente. Atenção aqui, ó, mais conceitos de força. Força é um agente físico capaz de produzir ou alterar o movimento dos corpos, como a gente falou naquele exemplo do carro, né? Então, ou ele produz, né, uma força, uma velocidade maior, ou para, né? Ou também, quando o carro muda de direção, de sentido, também exige uma força, ok? Então, a força depende de sua direção. Quando eu falo em direção, pessoal, estou falando de na direção vertical, né? Vertical ou na direção horizontal, tá bom? E o seu sentido, que é direita, esquerda, cima e embaixo. Por isso que a gente fala que a força, pessoal, é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, lembrando lá, ó, no começo do ano, que a gente viu as grandezas. Quando elas são vetorial, pessoal, ela precisa de um complemento, ou seja, uma direção, um sentido, que é o caso da força. Quando ela é escalar, ela não precisa de um complemento. Lembra quando a gente pergunta assim, ó, qual a sua massa? Aí a pessoa vai dizer 50 quilos, pronto. Quando você fala 50 quilos, já está completo, não precisa dizer se é para cima, para baixo. Então, esse tipo de grandeza são chamados de escalar, aquela que não precisa de um complemento, tá bom? A força é uma grandeza que vetorial, só lembrando. Ainda falando de força, pessoal, a intensidade ou módulo diz se a força é o suficiente para provocar uma ação desejada. O que a gente quer dizer aqui, ó, que um Newton, tá bom? Então, força a gente vai representar por Newton, em homenagem a Isaac Newton, ok? Então, esse N aqui. Toda vez que você for representar força, vai ter esse N aqui, Newton, tá bom? É capaz de imprimir a um corpo de massa de 1 kg uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, para você fazer um objeto de 1 kg, tá bom? Adquirir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar a força de 1 newton. Muitos estudiosos comparam, gente, 1 newton como se você estivesse levantando uma laranja, ok? Então, a força de 1 newton é aproximadamente esse tipo de força, quando você está levantando uma laranja. Tranquilo aí, gente? Vamos para frente. Olha aí um exemplo aí, onde foi aplicado
uma força, tá bom? Então aqui uma mão deformando uma lata, amassando a lata. Então aqui exige uma força, ok? Neste outro exemplo, temos aqui uma mulher, né, no patins, e aqui devemos explorar um pouco mais sobre força. Por exemplo, para que essa moça esteja em equilíbrio, por exemplo, ela precisa de força para estar em equilíbrio e também para se movimentar, ok? Ela precisa de uma força. Caso ela queira mudar de sentido, né, para a direita e esquerda, ela também vai precisar de uma força, ok? Finalmente chegamos aí na primeira lei de Newton, que a gente pode chamar também de lei da inércia, ok? Olha essa imagem aqui, gente. Até parece com um aluno lá da sala, não parece? Só não vou dizer quem é, né? Então vamos lá. Pedalando a uma velocidade de 10 km por hora, um ciclista vê um cão atravessando a rua e freia bruscamente. O que essa palavra bruscamente é de repente, freia imediatamente, ok? Fazendo a bicicleta parar. Olha essas duas perguntazinhas, gente, para ajudar a gente a entender esse conteúdo. Ó. A bicicleta para imediatamente ou não? Por quê? O que acontece com o ciclista? Quando a gente estudar, tá bom? A gente vai aprofundar esse conteúdo e a gente vai voltar para essas perguntas aqui, ok? Então vamos lá. O que é inércia, pessoal? A inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante. Velocidade constante, pessoal, é a mesma velocidade, ok? Não muda. É como se fosse a velocidade de um ventilador, né, no 2, por exemplo. Ou então, a velocidade de um ponteiro de um relógio. Então, não vai mudar, ok? Manter seu estado de equilíbrio ou repouso no movimento retilíneo uniforme. Então, a grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo chama massa, ok? Recapitulando aqui, pessoal, a inércia está diretamente relacionada com a massa. O que é diretamente, pessoal? O que eu posso explicar sobre uma grandeza diretamente? Quer dizer o quê? Que quanto maior a massa, maior a sua inércia, tá bom? Quanto maior a massa, maior vai ser a condição desse corpo estar em movimento ou ficar em repouso, ok? Então, outra observação, ó, quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil será de alterar o seu estado de movimento ou repouso. Entendido até aí, gente? Então, inércia, ela dá essa condição, tá bom, do corpo permanecer em repouso ou continuar em movimento com a velocidade constante, ok? Entendido? Então, vamos para frente, ok? Então, agora a gente vai ver o conceito da segunda lei de Newton. Na segunda lei de Newton, a gente vai aplicar essa relação entre força, massa e aceleração. Vejamos aí a ilustração aqui, pessoal. Ó, temos aqui apenas uma pessoa, né, tentando acelerar, né, tentando movimentar esse carro. Ele, pelo que parece aqui, não consegue, né? Então, ele vai pedir ajuda. Então, aqui nós temos duas pessoas tentando, né, movimentar o carro. Então, as forças, pessoal, elas são somadas, tá vendo? Por quê? Porque essas forças, ela é um conjunto, né, de forças que estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a gente vai somar a força desses dois jovens aqui. Na terceira figurinha já temos três pessoas tentando, né, acelerar, né, adquirir movimento no carro. Então as forças são somadas, ok? Então, o que a gente pode entender com isso aqui? Ó? Que quanto maior a força, pessoal, quanto maior a força, mais fácil de movimentar, né, um objeto, ok? Dependendo também da sua massa. Vamos entender agora. Ó. A gente vai comparar, tá bom? As três pessoas empurrando esse carrinho aqui e as mesmas três pessoas empurrando um caminhão. Qual seria mais fácil movimentar, gente? Com certeza o carrinho verde aqui, não é? Por quê? Muito bem, porque a massa do carrinho verde aqui, pessoal, é bem menor do que a do caminhão, ok? Então, se você entendeu isso, vai entender aqui neste trecho aqui, pessoal. Ó. Para que um corpo parado se movimente, é preciso que nele atue alguma força, ok?
Estudando o movimento, Newton percebeu que as forças produziam uma aceleração nos corpos. Quanto maior a força, maior a aceleração nos corpos. Quanto menor a força, menor a aceleração. Então, como a gente já havia falado, quanto mais força, maior vai ser a aceleração do corpo, ok? Então, ele percebeu também, pessoal, que para um valor determinado da força, resulta o quê? Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração que ele adquire. Então, como entender isso? Então, aumenta a massa, tá vendo? Maior massa e menor aceleração. Lógico, qual desses veículos vai adquirir uma aceleração maior, gente? O carrinho. Por quê? Porque a gente depende da massa, ok? Então, massa e aceleração é inversamente proporcional, ok? Quanto maior a massa, menor a aceleração. Tranquilo aí, gente? Entendido? E o universo também é válido, pessoal. Quanto menor a massa, maior vai ser a aceleração, que é o caso desse carrinho aqui, tá bom? Então, a gente viu aí quando as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A gente vai relembrar isso aí aqui agora, ó, gente, presta atenção. O que acontece quando eu aumento a força? O que acontece com a aceleração, gente? Aumento também. Então, eu posso dizer que força e aceleração são diretamente proporcional, ok? Agora a gente vai comparar a massa e a aceleração, tá bom? O que acontece, pessoal, quando a massa de um objeto é bem maior, né? Tem uma massa maior. O que acontece com a aceleração, gente? Diminui. Então, essas duas grandezas aqui, pessoal, massa e aceleração, é inversamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Entendido até aí, gente? Então, continue prestando atenção, que a gente vai aprender muito mais, ok? Vejamos aí a famosa fórmula da força, tá bom? Da segunda lei de Newton, ok? Que é a lei da dinâmica, ok? Então, calculamos então essa força da seguinte maneira. Vejamos aí, ó. F é igual a M vezes A. O que é o F, pessoal? É a força, né? O M é a massa e o A é a aceleração, ok? Quando a gente for representar a força, não esqueça de representar em Newton, no N aqui, ó, segundo o Sistema Internacional de Medida, ok? Quando a gente for representar, pessoal, a massa tem que ser em quilos. Vai que o problema esteja em gramas, você tem que transformar em quilos, ok? E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Gente, eu vou dar uma dica aqui, um macete para você nunca esquecer essa fórmula. Então, você pode até criar sua frasezinha aqui para não esquecer. A minha é o seguinte, ó. Física, meu amor. Nunca mais esqueça disso, gente. Física, meu amor. Entendido? Tranquilo aí? Você pode criar sua própria frase para não esquecer mais essa forma, ok? Vamos para frente. Ainda da segunda lei de Newton, a gente vai entender um pouco sobre a força-peso, tá bom, gente? O que é essa força-peso? Ela corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Essa força-peso, pessoal, depende muito, tá bom, do lugar onde o objeto, né, o corpo está, tá bom? Então, como é que eu calculo a força-peso? Multiplicando a massa vezes a gravidade. O P, pessoal, é um tipo de força, por isso que eu vou representar por Newton. E a gravidade é como se fosse uma aceleração, ok? A aceleração com que os corpos caem, que é a gravitação universal, ok? Essa fórmula aqui é para você calcular o peso dos corpos, tá bom? E esse peso depende muito do lugar. Por exemplo, o peso aqui na Terra de um objeto é um, lá na Lua é outro, em Marte é outro, enfim. Você vai calcular dessa fórmula aqui. Lembrando que peso é dado em Newton, o M continua sendo em quilos e a gravidade a gente vai te dar esse valor aqui, por quê? Porque vai variar, né, gente? Eu vou te dar, por exemplo, a gravidade aqui na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo, né? A aceleração com que
os corpos caem. Lá na Lua, pessoal, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então é bem menor, né? Quase 6 vezes menor. Ok? Apesar de a massa de um corpo ser fixa, não é o que ocorre com o peso. O que quer dizer com isso? Que a massa de um corpo, tanto vai estar aqui na Terra, como na Lua, como em qualquer lugar do espaço, é a mesma, ok? Então a massa não muda, o que vai mudar é o peso. É muito comum a gente chegar na farmácia e dizer assim, ó, eu vou me pesar, né? Então esse termo pesar fisicamente está errado de dizer. Você vai medir a sua massa. Por quê? Porque a sua massa não vai mudar. O peso, tá bom? O seu peso lá na farmácia, na balança, é diferente do peso se você for lá para a Lua, ok? Mas não deixe de falar, a gente que é só fisicamente falando, tá bom? Ninguém vai deixar de dizer peso, ok? Tranquilo? Vamos para frente. Ainda da segunda lei de Newton, a gente vai resolver alguns exemplos aqui, ok? Muita atenção nesses exemplos, porque eles são semelhantes aos do livro, que vocês vão resolver. Então, muita atenção aqui, gente, ó. Determine a aceleração adquirida por um corpo de 8 kg, sabendo que lhe foi aplicada uma força resultante de 400 N. Gente, olha, você vai usar esta fórmula aqui, tá bom? A fórmula da física, meu amor, ok? Para quê, gente? A gente vai usar essa fórmula para descobrir a aceleração, esse azinho aqui. Ah, professor, essa fórmula é só da força? Não. Eu já falei para vocês em algumas situações na sala de aula que uma fórmula aqui, pessoal, que tem 3 variáveis, ok? Ela é uma fórmula que é das 3 letrinhas. Não é só do F, porque o F está aqui na frente, a fórmula é só do F? Não. Por isso que a gente criou esse triângulo mágico aqui, ó. Ou seja, se a questão pedir a força, você vai só multiplicar o M vezes o A. Se a questão te der o valor da força e a massa, ok? Que nem nesse caso aqui, ó, você vai descobrir o que? A aceleração. Então você cobre aqui o A, gente, lembra? Você vai pôr o dedo aqui cobrindo o A e vai dividir o F pelo M, ou seja, a força dividido pela massa. Aí você vai descobrir a aceleração. Caso você queira descobrir a massa, você vai ter que dividir quem, gente? Muito bem, gente. Dividir a força pela aceleração, ok? Então, muito cuidado em usar essas fórmulas, ok? Olha os dados que a questão passa para a gente, ó. Nós temos aqui o peso, tá bom? O peso, que é a força, na verdade, 400 Newton, ok? Nós temos a massa que é 8 quilos, e a gente não tem essa aceleração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a formulazinha lá, triângulo mágico, ó, para dividir a força pela massa, ok? Uma simples divisão aqui, você vai encontrar a aceleração. 400 dividido para 8 dá 50 metros por segundo ao quadrado. Não precisou transformar nenhuma unidade. Aqui está tudo ok, ó. Quilos, Newton. Então, facinho essa questão, né, gente? Mais um exemplo aí, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Uma força horizontal de intensidade igual a 36 Newton, guarda isso aqui, gente, ó, 36 Newton, é aplicada a um corpo inicialmente em repouso. Após 5 segundos, sua velocidade é de 60 metros por segundo, ok? Então, calcule a massa do corpo. Galera, presta atenção aqui, ó. O que a gente tem aqui na questão? Os dados que a questão passa para a gente, ó. Nós temos aqui a força, né? Que é 36 Newton, ok? Nós temos aqui o tempo e uma velocidade, ok? Então, para a gente descobrir a massa, pessoal, olha aí, cobre esse Mzinho aqui, ó, cobre. É preciso dividir a força pela aceleração, ok? Como a gente não tem o A, gente, observe que a gente não tem a aceleração, então a gente vai ter que ir atrás dessa aceleração, ok? E aí a gente vai usar a fórmula da aceleração para encontrar só depois que vai aplicar nessa fórmula aqui, ok? Prestem atenção, gente. A aceleração é
a velocidade sobre o tempo, ou seja, a velocidade dividido pelo tempo. Lembra disso, gente? Então, como a gente já tem a velocidade e o tempo, basta dividir 60, que é a velocidade, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. Dividindo isso aqui, vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Então, isso aqui é a resposta, gente. Não é a resposta. Isso aqui é apenas a aceleração que faltava aqui nessa forma para a gente poder dividir o F pelo A. Como a gente já encontrou o A, então fica tranquilo, porque a gente já tem a força aqui, tá vendo? Ó? Então vamos lá. Aplicando a formulazinha da massa, você vai dividir a força pelo A, não é? Então, a força é 36, continua sendo 36, e a aceleração a gente acabou de encontrar por outra fórmula, tá vendo? Coloco 12 aqui. Quando divide, pessoal, 36 por 12 vai dar 3 quilos, ok? Então a gente acabou de encontrar aí a massa usando duas fórmulas, ok? Vamos para mais um exemplo aí, ó. Supondo que a massa de um astronauta seja 85 quilos, calcule o seu peso. Pessoal, o peso vai alterar, tá bom? Dependendo do lugar, como eu falei para vocês. No item aqui, a gente vai querer saber o peso na Terra. E a gente vai considerar que na Terra a aceleração, tá bom, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu falar aceleração, pessoal, é a mesma coisa da gravidade, tá bom? A aceleração da gravidade. E no item B a gente vai descobrir qual o peso na Lua, tá bom? E lá a aceleração é de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Como a gente vai resolver essa questão, gente? A gente vai resolver usando a formulazinha da força peso, lembra? Então a gente pode até usar o triângulozinho mágico também, tá bom? Até porque a questão quer saber o peso. Então você vai cobrir aqui o P e vai multiplicar o M vezes o G, ok? E o mesmo critério você vai fazer aqui com esse triângulo. Por exemplo, se a questão te der o peso e a gravidade e querer descobrir a massa, tá bom? Você vai dividir o peso pela gravidade tranquilamente, tá bom? Então, o que nós temos aí da questão? Os dados, ó. Eu não tenho a força-peso na Terra, então coloquei até interrogação aqui. A massa do astronauta eu tenho, pessoal, 85 quilos, tá bom? E a gravidade, que é esse G aqui, eu tenho que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai aplicar a fórmula simplesmente multiplicando a massa vezes a gravidade. Então, 85 vezes 10 dá 850 o que, pessoal? Newton. Não esqueça de representar força e força-peso com Newton, ok? Tranquilo até aí, gente? Vamos agora encontrar o peso lá na Lua, ok? Na Lua, a gente vai considerar que a gravidade é de 1,6. Então, considere que a massa do homem, do astronauta, não vai mudar, gente. Lembrando que não vai mudar. Então, fica 85 vezes 1,6, que é igual a 136 Newton. Olha a diferença aqui, gente. Ó. Olha a diferença. É quase 6 vezes menor do que o peso aqui na Terra. Ok? Tranquilo até aí, gente? Olha, quem tiver dúvida vai consultar o livro, tá bom? No capítulo 6, página 31, 32, 33 e 38, ok? O capítulo 6, gente, os exercícios, tá bom? As questões da página 38, você vai resolver a 1, a 2, a 3, a 4, a 6, a 8, 9 e 10. Eu coloquei até na descrição aqui abaixo do vídeo tudo organizadinho, as questões que vocês vão resolver, ok? Qualquer dúvida, estarei no privado, tá bom? E vocês não esqueçam, pessoal, de mandar a foto no privado para mim, ok? Isso é muito importante para me registrar as atividades de vocês. Forte abraço, obrigado quem ficou até agora assistindo o vídeo. Gente, muito cuidado, atenção, tá bom? Se cuidem, ok? Abraço, fique com Deus.